Olá, nesse vídeo vamos resolver 4 problemas de cálculo diferencial integral, pensando nessa prova da IFON que vai rolar em breve nesse ano de 2024 para 2025. Então, o primeiro problema envolve o cálculo do comprimento de uma curva. Então, ele te dá o y, que é o ln 1 menos x2, no intervalo de 0 a 0,5. Primeiramente, vamos lembrar da fórmula que define comprimento de uma curva. Então, você vai fazer a integral de 0 a 0,5 da raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Integramos isso em relação a x. Bom, agora precisamos calcular essa derivada. No caso, você vai fazer a derivada do ln de 1 menos x ao quadrado. E aqui é bem simples, você vai utilizar a regra da cadeia. Então, vai dar menos 2x. E a derivada do ln, que vai dar 1 menos x ao quadrado. Certo? Agora, quando você faz 1 mais y' ao quadrado, é a mesma coisa que fazer 1 mais 4x2 dividido por 1 menos x2 ao quadrado, certo? E, portanto, vamos ficar com x4 menos 2x2 mais 1 mais 4x2. Tudo isso dividido por 1 menos x2 ao quadrado. E em cima, você nota que é possível cancelar esse menos 2x2 com esse 4x2. E daí vamos ficar simplesmente com x2 mais 1 ao quadrado dividido por 1 menos x2 ao quadrado. Olhando para a integral que devemos calcular, você deve extrair a raiz quadrada dessa expressão que acabamos de encontrar. Então, vamos ficar com a integral de 0 a 0,5. A raiz quadrada vai fazer com que estejamos trabalhando simplesmente com o módulo de cada uma daquelas expressões. Então, você vai tomar o módulo do x2 mais 1 e dividir pelo módulo de 1 menos x2. Como o seu intervalo é de 0 a 0,5 para a variação em x, devemos então escrever a integral de 0 a 0,5 de x2 mais 1, 1 menos x2. Uma vez que 1 menos x ao quadrado vai ser positivo nesse intervalo de 0 a 0,5, né? Certo, e agora o que você pode fazer aqui é lançar a mão de frações parciais. É fazer uma divisão polinomial mesmo, e daí você vai ter então x ao quadrado sendo dividido por 1 menos x ao quadrado. Você pode multiplicar por menos 1, você vai ter então x ao quadrado menos 1, e aí você vai ter simplesmente 2. Então, na prática, eu consigo reescrever o meu integrando como sendo menos 1 mais 2 sobre 1 menos x ao quadrado. Isso sendo integrado no dx. E agora eu consigo quebrar 2 sobre 1 menos x ao quadrado em frações parciais. 2 dividido por 1 menos x quadrado, podemos quebrá-lo como 1 menos x, 1 mais x. Para descobrir o primeiro coeficiente, você pode simplesmente fazer 1 mais x com x indo para 1. Esse seria o coeficiente a. Então, descobrimos que a vai ser igual a 1 e o b é só fazer 1 menos x quando x é menos 1. E ele também vale 1. Então, os dois coeficientes acabam valendo 1. E você pode ver, né, que de fato, se você substituir por 1 aqui, você consegue retornar para a sua expressão anterior. Então, a e b de fato são iguais a 1. Por fim, conseguimos finalmente reescrever o nosso integrando da maneira mais prodigiosa possível, porque agora você vai ser capaz de integrar utilizando as tabelas de integração, certo? E agora vamos integrar termo a termo. O menos 1 ele vai se tornar menos x. Aqui você deve tomar cuidado, porque vai ter ln do 1 menos o módulo de x, mais o ln de 1 mais x, tudo isso dentro do módulo. Tudo isso sendo integrado de 0 a 0,5. Então você vai ter menos 0,5 mais ln da divisão 1,5 por 0,5. Então isso aqui vai te dar ln de 3 menos 0,5. Ou seja, ln de 3 menos meio. E isso está na alternativa B. ln de 3 menos meio. Uma questão bem direta em que você precisa se recordar desses tópicos aí de divisão polinomial, frações parciais e regra da cadeia. Passando para o próximo problema, um problema de limite, em que vamos nos utilizar do limite fundamental. Então, quando você tem limite de u tendendo a zero de 1 mais u elevado a 1 sobre u, isso aqui vai te dar o e. Então, essa estrutura aqui define o limite fundamental exponencial. E, bom, para resolver esse problema, vamos aplicar essa ideia com algumas modificações. Então, temos aqui o limite que eu vou chamar de L, do x tendendo a zero, de 1 menos 2x
2x, 4 sobre x. Note que o u ele está aparecendo somado ao 1 e aqui no expoente. Eu preciso forçar essa estrutura a se repetir nesse limite azul. Ou seja, eu preciso fazer com que o 2 esteja também aqui no expoente. Bom, para fazer isso, vamos fazer então o limite de x tendendo a zero, 1 menos 2x, e vamos forçar o aparecimento de 2x ali no denominador desse expoente. Só que ao mesmo tempo que eu faço essa modificação, eu preciso consertá-la para preservar a igualdade. Então eu vou precisar multiplicar isso aqui por 2. Certo, agora por propriedade de potenciação, eu consigo fazer o seguinte: 1 menos 2x elevado a 1 sobre 2x, e tudo isso vai estar elevado a 8. Só que aqui, né, você tem o agravante desse sinal de menos, e ele é importante, porque no nosso limite fundamental, trabalhamos com o sinal de mais. Então, para eu forçar o aparecimento do sinal de menos, basta eu simplesmente fazer isso, né? Eu coloco um menos para fora da exponenciação mais externa e conserto esse menos 2x, fazendo essa atribuição de sinais para a potência mais interna. Sabemos que essa expressão aqui, quando x tende a zero, vai para e, só que esse e ele vai estar elevado ao menos 8. Então, você vai ter e elevado a menos 8. E isso já te resulta na alternativa A. Então, essa questão tem o agravante de você se lembrar desse limite fundamental e consertar, né, com o sinal, além de carregar esse 2x ali para o seu denominador do expoente. Bom, e agora passamos para uma questão que envolve o uso ostensivo da regra da cadeia, e aqui você precisa ter uma visão acurada do que se passa nessa expressão. Na verdade, o que você tem elevado a meio é a própria f de g de x. A impressão que dá quando você lê isso aqui pela primeira vez é que você teria um f da raiz quadrada de g, só que isso não está certo, e se você tentar fazer dessa forma, não vai lograr em êxito, certo? Então, na verdade, você tem a raiz quadrada da f de g de x. O que eu vou fazer aqui é derivar ambos os lados, então você vai ter um f' de x ao quadrado, multiplico então pelo 2x, que é a regra da cadeia, e do lado esquerdo eu vou fazer meio, que multiplica f do g de x, tudo isso elevado a menos meio, vezes a derivada do f' de g de x, vezes o g' de x. Então perceba que eu precisei utilizar a regra da cadeia duas vezes, né? Como a minha função mais externa seria a exponencial, essa polinomial, em que eu tenho como se fosse um x elevado a m, então eu faço a regra do tombo, né, para derivar polinômios, e obtenho essa primeira parte da nossa expressão. Depois eu preciso derivar o que está dentro, né, dessa nossa função polinomial, que seria o fg de x, e preciso ainda derivar o que está dentro dela, que é o próprio g. Então por isso que a gente fica com essa estrutura. Agora, você faz o x ser igual a 2 e a mágica vai acontecer, porque você vai ter o f' de 4 vezes 4 igual a meio, que multiplica 1 sobre raiz quadrada do f do g de 2, multiplicado por f' do g de 2, multiplicado por g' de 2. Bom, olhando aqui para as informações do enunciado, você vê que g de 2 é igual a 4. Então, por ele ser igual a 4, eu consigo cancelar o f' 4 com esse f' 4. De modo que essa informação aqui foi muito útil, né? Porque se ele não dissesse que f' de 4 é não nulo, eu não poderia efetuar esse cancelamento. Porque se ele pudesse ser nulo, não poderíamos dividir a equação por zero. Certo, e agora eu só preciso isolar o g' de 2, né? Sabemos também que o g de 2 vale 4 e o f de 4 é igual a 1. Esse termo aqui da nossa expressão vai para 1. Então você tem que g' de 2 multiplicado por meio é 4. Portanto, o g' de 2 resulta em 8. Então, uma questão bem difícil aí que você precisa se lembrar da regra da cadeia em todos os passos, basicamente, e fazer a derivada, né, de uma raiz quadrada que no fim é a derivada polinomial de sempre. Então, a resposta desse problema é a alternativa E. E por fim, temos um limite a ser calculado. Então, você tem o limite do n tendendo a zero, de e elevado a n menos 1, dividido por n ao cubo. Aqui é interessante você fazer uso da regra de L'Hopital, uma vez que você vai obter uma indeterminação, né, se você substituir o n por zero. Você vai ficar com 1 menos 1 dividido por zero. E aí isso aqui vai te dar 0 sobre 0, e esse é o tipo de indeterminação abarcada pela regra de L'Hopital, em que você pode derivar
a expressão de cima, então derivo e elevado a n menos 1, isso aqui vai dar o próprio e elevado a n, e derivo agora a expressão de baixo, que vai dar o 3n ao quadrado. E aqui, se você substituir o n por zero, não vamos obter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Você vai ter 1 sobre 0. E por conta disso, você não pode simplesmente derivar as expressões do numerador e denominador. Nesse caso, você vai precisar interpretar o que se passa com a expressão e elevado a n dividido por 3n ao quadrado. Bom, se você fizer n tender a zero mais de e elevado a n dividido por 3n quadrado, isso aqui vai te dar infinito positivo, que também vai resultar no limite de quando n tende a zero menos, ou seja, ele vem pela esquerda. Então, independente do cenário, você vai obter limites que divergem lá para o infinito, porque e elevado a zero vai te dar 1, e o 3 vezes zero ao quadrado vai dar simplesmente zero. Então, o que você está fazendo é 1 sobre zero. Nos dois casos, você tem o sinal de mais implícito, por isso que isso aqui vai te dar infinito. Então, a resposta disso aqui é, de fato, o mais infinito. Lembrando aqui que você não pode usar a regra de L'Hopital novamente, porque a indeterminação que obtivemos foi 1 sobre 0. Só poderíamos fazer se fosse 0 sobre 0, por exemplo, ou infinito sobre infinito. Bom, e com isso finalizamos aí as 4 questões de cálculo integral diferencial voltadas para essa prova da IFOM que está se aproximando. Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima.